É isso aí, e ao som de Mitos, isso aí, essa trilha sonora foi composta e gravada aqui do lado, aqui no meu estúdio aqui do lado, bacana, né? Quer dizer, pelo menos eu acho. Estamos com mais um novamente no ar, oferecimento da editora Ultimato, que enviou materiais muito legais, entre eles esse livro que está na sua tela, Engolidos pela Cultura Pop, o qual nós estamos destrinchando, lendo, entendendo juntos aqui, e para mim tem sido uma aventura bacana, uma aventura. É isso aí, um negócio legal esse de pegar o livro, ler junto com vocês, me aprofundar para inclusive trazer aqui para você o que está sendo dito, e tá muito, muito legal. Bom, nós já andamos muito, estamos entrando no 7º capítulo, já falamos sobre jornalismo, já falamos sobre filme, cinema, né? Já falamos sobre um monte de coisa. Uau, quanto assunto bacana! Nós já conversamos fama, já falamos sobre celebridades, a fama e as celebridades, melhor dizendo. Hoje nós vamos para outro ponto muito importante, o capítulo 7 do nosso livro. Deixa eu colocar aqui no lugar certo. Opa, entrou um barulhinho aqui. E é isso aqui. Deixa eu ver se deu certo. Foi. É isso aí. Nós vamos para o capítulo 7, cujo tema é moda. A linguagem das roupas. Olha que interessante. Moda? Sim, porque a moda é uma manifestação cultural. Bom, para começar, o Steve Turner, ele conta a sua experiência com calça jeans. Ele diz que comprou a primeira calça jeans dele em 1965, eu não era nascido ainda, então ele deve ser um pouquinho mais velho que a gente aqui, né? E ele comprou porque era uma coisa importante na época, mas hoje, ele começa assim o texto, ele diz que ele usa calça jeans por conta de tudo aquilo que nos faz também usar uma calça jeans. Comodidade, praticidade, preço. Mas ele diz que a história dele, como eu já disse, em 1965, o fato dele ter comprado uma calça Levi's 501 era porque ele queria ser admirado. Porque a roupa tem esse poder. E aí depois ele disse que coisa interessante, comprei aquele jeans, mas depois veio os jeans que são desbotados, os jeans que são rasgados, e o jeans deixou de ser um artigo para trabalhadores para se tornar um instrumento de moda, um instrumento de vestuário de todos nós praticamente, ou quase todos nós, e nós o utilizamos também como um instrumento de comunicação. É aí que o Steve Turner, para aí que o Steve Turner vai nesse primeiro ponto. A roupa como forma de comunicação. Então vamos lá. Ele diz que as roupas sempre tiveram duas funções simultâneas. A primeira função é meio óbvio, né? Proteção, aquecimento dos nossos corpos, não é? Decência, ou seja, ela tem esse papel bem interessante. Mas também a roupa comunica. Aí é o segundo ponto. Olha lá, proteção, aquecimento e decência, comunicação. A roupa fala. Através da roupa, nós falamos aos outros e a nossa roupa expressa os nossos anseios, o que cremos e como nos sentimos. Você já tinha pensado nisso? Por que eu uso tal roupa? Por que eu ponho essa blusa? Porque está frio, mas eu poderia usar outro tipo de blusa. Há uma coisa do falar, do comunicar, do se expressar também na vestimenta. E quem cuida de moda, trabalha com moda, sabe bem do que eu estou falando, né? O James Laver, se é assim que o nome dele é pronunciado, eu não sei, mas ele disse que as roupas não são mais do que a mobília visível da mente. Interessante. É a aparição do que está na mente da gente, diz esse James Laver. Isso aqui é a citação do próprio Steve Turner, né? E aí ele diz assim que em 1950, voltando ao jeans, os jovens, os estudantes começaram a usar o jeans. E essa é um bom caminho para a gente entender o que ele está dizendo sobre a roupa que fala, a roupa que expressa. Então ele vai lá na história do jeans. 1950,
os estudantes começaram a usar o jeans que havia sido criado em 1870 e usado por trabalhadores, prioritariamente os trabalhadores das minas. Isso eu lembro, não é um dado que ele coloca, mas eu lembro já ter lido isso, porque a roupa dos mineiros estragava muito facilmente, minas de carvão principalmente. Então alguém criou uma roupa forte, robusta, duradoura, como é o jeans, né? Então, em 1870, esse jeans aproximadamente foi criado, ele era usado por trabalhadores, e aí, de repente, em 1950, os estudantes adotam essa roupa. Por quê? Porque tem um quê de rebelião aí. Eles queriam se identificar com o proletariado. As estrelas de cinema depois trouxeram sucesso para essa nova moda. Lembra do Marlon Brando? Lembra do James Dean, o eterno rebelde, com aquele cabelo lambido, aquela camiseta e calça jeans? Aquilo tomou a cabeça da juventude na época de 1950. Os mais velhos, inclusive, eles viam jeans como roupa de trabalho. Não pode usar um negócio desse. E eles também começaram a usar camisetas, e as camisetas eram usadas prioritariamente por baixo das camisas. Daqui a pouco o cara sai com a camiseta e com a calça jeans. Essa combinação, ela não era bem aceita pelo pessoal mais idoso. Eles ficaram chocados. O que é isso? Isso é roupa de baixo, não pode usar na rua, não é? E o que é que estava acontecendo? Eles estavam colocando para fora a sua insatisfação, não é? E se ligando aos trabalhadores, né? Isso que os jovens estavam fazendo. Então, é a partir disso que o Steve Turner vai construindo essa ideia de que a roupa fala. Então ele diz, por exemplo, que o jeans é um ótimo exemplo da força do capitalismo, que conquistou o mundo, porque o jeans conquistou o mundo, assustando inclusive os líderes de países da cortina de ferro, lembra? China, União Soviética, eles temiam que os seus jovens adotassem aquela moda. Por quê? Porque o jeans representa alguma coisa. Pode ter perdido essa força, pode ter se tornado só uma roupa, mas naquele momento o jeans falava. O pessoal do comunismo, como é que, se os nossos jovens tiverem acesso a isso, vai ser uma revolução aqui dentro? Porque o jeans, a roupa, fala, tá bom? Bem, ele diz também que a roupa, ela tem uma capacidade de trazer indicadores sociais até nós, né? Indicadores sociais, ou seja, as roupas representam e apresentam épocas. Ele fala sobre o momento vitoriano, onde as roupas eram mais escuras, mais sóbrias, respeitáveis, respeitosas e nem um pouco sexuais. As pessoas se vestiam como elas pensavam. Aquele momento vitoriano era assim que a vida era assim que as pessoas pensavam. Aí ele pula para os anos 60. Nos anos 60, o que acontece? Pílula anticoncepcional. Opa! Liberdade sexual na cabeça da galera. Relativismo, já começa a haver um questionamento, é óbvio, aqui já está construído, né? Das grandes estruturas, como a igreja, como o Estado, é o jeito das pessoas pensarem, que já foi modificado. Aparecem as drogas que podem ser usadas de forma mais maciça, mais conhecida. Então, a partir disso, nos anos 60, o que é que surge? Roupas unissex, coisa até então inexistente. Tecidos psicodélicos, jeans apertados e mini saias. Olha que coisa interessante. A roupa fala o pensamento da época. Muito legal. Ele, inclusive, traz essa conversa para o campo dos piercings e das tatuagens. Muita gente gosta desse assunto ou tem interesse por esse assunto, né? Então, ele não entra na questão moral da tatuagem. Se é certo, se não é certo. Ele apresenta as duas vertentes. Ele apresenta gente que defende a não utilização de tatuagens e de piercings e que usa alguns textos lá do Antigo Testamento sem a menor contextualização
como Isaías e como Salmo, eu não lembro bem, Deuteronômio, Levítico, aquelas partes da lei de Israel, não é? Não é difícil você encontrar isso na internet. Mas ele não. E aí ele apresenta aqueles que acham que não tem problema. Tipo assim, escolha você o que fazer. A questão é o quanto essa prática fala, o quanto ela expressa, o quanto ela tem força de apresentar ideias e conceitos que estão no coração das pessoas. Piercing não é só piercing, segundo ele. Tatuagem não é só tatuagem. Aí ele pinça uma conversa que o tatuador Wood, uma entrevista que ele deu para o jornal The Guardian, em 2010. Está na sua tela e diz assim, olha o que esse tatuador diz. Uma tatuagem te dá um motivo para viver. Ela oferece algo pessoal, engraçado e empolgante em um mundo que pode ser monótono e sem graça. A alma das pessoas busca por isso. Uma tatuagem é algo ótimo para descobrir mais sobre si mesmo, para encontrar pessoas, para se levantar de manhã e pensar, olha só, uma obra de arte em andamento. É o pensamento dele. Aqui a questão não é juízo de valor, se isso é verdade ou não. A questão é enxergar como esse Wood, tatuador, enxerga uma tatuagem. É assim que ele enxerga. Ele enxerga como algo transcendental. Para ele isso é muito importante. Fala muito com as pessoas ou das pessoas, não é? Então, ele diz o seguinte... o autor, como eu já disse, não entra na questão moral da tatuagem, mas ele alerta uma coisa interessante. Olha só, enquanto culturas pagãs encorajavam as pessoas a marcarem a sua pele, não é? Nós temos tribos indígenas que fazem isso já há milhares de anos. Eu estou aqui elucubrando, mas se você procurar na internet, você vai encontrar culturas que fazem marcas em seus corpos há muito tempo. Então ele diz, culturas pagãs encorajavam a marcas na pele, culturas judaico-cristãs as proibiam. Só que houve um momento em que isso cai. Um momento em que aquelas tatuagens que identificavam marinheiros, que eram tidas como sinal de uma situação social inferior, né? Quem faz tatuagem? Os marinheiros, os caras aí. Não é? Daqui a pouco isso sai desse nicho, sai desse bloco e entra na sociedade. É disso que ele está falando. Quando isso muda, não é só uma questão de gosto, mas uma questão de interpretação diferenciada sobre corpo, sobre sacralidade e sobre autonomia humana. Você está entendendo? Essa é a perspectiva do autor. Ele está dizendo o seguinte, enquanto muitas civilizações pagãs faziam tatuagens e marcas no seu corpo, as sociedades judaico-cristãs diziam não. Só que a mudança na cabeça das pessoas vai acontecendo. Elas começam a pensar que o seu corpo é seu mesmo. Elas começam a pensar uma coisa sobre sacralidade e coisa do tipo. A autonomia delas ganha força. Pronto, isso sai dos guetos e entra para a vida cotidiana das pessoas. Por quê? Porque a moda fala. A moda fala. Outra coisa importante. Opa, cadê o que eu coloquei? Aqui, ó, pronto, tá errado. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos aqui no Desenhos em Você. Bom, aí ele começa a falar um pouco sobre a gente, sobre o nosso dia a dia, sobre como encararmos essa coisa da moda. Então ele diz assim, quando compramos uma roupa, a partir de tudo que a gente já conversou até agora, pouco pensamos sobre o que ela significa, né? Mas quem produz a roupa sabe o que ela significa, sabe o que eles estão fazendo. Eles acompanham mudanças ideológicas, inclusive usam isso para sua inspiração. É aí que entra o nosso cuidado, né? Os estilistas geralmente são motivados por questões políticas, sociais e morais. E até mesmo a sua própria vida influencia a criação. O Steve McQueen, que é um grande estilista, disse assim, olha só, o Steve Turner aponta isso.
minhas coleções sempre foram autobiográficas. Ou seja, elas tinham muito a ver com a minha sexualidade e com o entendimento da pessoa que sou. Era como exercizar meus fantasmas. É um grande estilista dizendo por que ele cria as roupas que ele cria. Tem um quê de interioridade, ele está falando. Não é só o mais bonito, não é só o que vende mais, é o que está falando. Deveríamos, portanto, compreender mais a força da comunicação através da moda e ficarmos mais alertas sobre as nossas próprias motivações ao escolher o que vestimos, porque nós falamos, porque a moda fala. É importante criar uma boa impressão. Sem dúvida, ele vai por esse caminho dizendo que sim, é importante. Queremos que os outros acreditem que somos limpos, né? Asseadinhos, bonitinhos, né? Confiantes, dinâmicos, enérgicos e atualizados. Às vezes até mesmo sérios ou casuais. Quando a gente se veste, a gente está falando. Há, óbvio, uma necessidade de nós nos adequarmos ao momento que estamos vivendo com a moda que vamos usar. Então, por exemplo, um emprego, uma entrevista de emprego. Não dá para você ir de havaiana e bermuda, não é? Numa disputa de emprego, numa entrevista de emprego. A não ser que seja tipo salva-vidas, aí pode, né? Não tem problema. Mas se não for, é óbvio que você tem que vestir alguma coisa um pouco mais formal. Isso faz parte, ok. Mas ele alerta o seguinte: não devemos esquecer que é possível fazer o caminho contrário, ou seja, mostrar o que eu não sou através da roupa que eu uso. Então, eu preciso me lembrar, a minha roupa fala. A minha roupa fala, tá bom? Aí ele vai para esse ponto, que é o verdade nua e crua. Bom, o que ele começa a dizer a respeito disso? Ele entra num tema um pouco mais bíblico, bem bacana, mas eu achei essa construção sensacional para a gente se lembrar que a moda fala, ela está falando. Esses exemplos históricos eu achei sensacional. Aí ele diz, a verdade nua e crua. Vamos lá. O autor apresenta sua ideia a respeito da necessidade apresentada por Adão e Eva de cobrirem seus corpos, né? Porque você deve se lembrar aquilo que está na sua tela aí, ó. Gênesis 3:21. Depois da queda, Adão e Eva se apresentam nus e envergonhados, e aí diz o texto: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu dei uma olhadinha no hebraico não é meu forte, mas usei a ferramenta Logos aqui, que é incrível, e vestimenta é vestimenta. Vestiu é vestiu mesmo, cobriu a vergonha deles. Bom, então, qual é o argumento que o Steve Turner utiliza agora? Ele diz assim que o perigo está em interpretar essa atitude como Deus condenando, escondendo e desaprovando o próprio corpo humano. Tá vendo? Na Bíblia diz lá que Deus cobriu os corpos de Adão e Eva. Ele fez uma roupa para aquele pessoal lá. Então, os corpos são matéria e matéria é do mal. Caminho grego, que a gente já conversou aqui, que não pode tomar conta da cabeça da gente. E ele usa algumas coisas que eu acho que são bem pertinentes. Ele diz, o próprio Deus se tornou homem, com um corpo, com o mesmo corpo que nós. Não é? É isso que Jesus se tornou. Às vezes as pessoas ficam escandalizadas quando a gente fala que Jesus mamou no seio de Maria, que Jesus fez cocô e Maria teve que limpá-lo. Desculpe se você fica escandalizado com isso, mas é a realidade. Eu sei que devemos ter e temos toda uma sacralidade na própria pessoa de Cristo, sem dúvida. Mas quando olho para o fator humano, é isso que eu enxergo. Deus se tornando homem, Deus tendo um corpo. Muito bem, então ele diz, opa, Deus não condena o corpo, o próprio Deus se fez carne, não é? É o que diz João. Aí depois ele cita o Salmo 139, dizendo que de modo admirável nós fomos feitos, tá certo? E mais, ele cita o exemplo de Davi, que dançava diante de Deus e que inclusive causou problemas
por dançar nu diante de Deus ou deixar a sua nudez aparecer, mas Deus parece que não se importa com o que Davi faz. Pronto. Então, Deus não tem problema com o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente pode santificá-lo e devemos fazer isso cada vez mais. Ponto. Mas aí ele vai para o outro lado. Isso aqui fica guardado. Aí ele vai para o outro lado. Qual é o outro lado? Ele nos lembra que partes do nosso corpo não devem ser mostradas para todo mundo. Eu não posso pegar o primeiro exemplo e dizer, então tá bom, primeiro caminho, né? Deus não está nem aí com o meu corpo, Deus gosta e vou sair por aí. Não. Existem partes do nosso corpo que devem ser guardadas. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a nudez é um eufemismo para a intimidade sexual. Quase que sempre, quando o Antigo Testamento fala sobre nudez, tem uma conotação sexual. Ao nos colocarmos nus diante de alguém, diz o autor, nos expomos exageradamente. E aí ele chama atenção para uma verdade. E até uma sociedade secular como a nossa encara isso como algo inapropriado. Não é verdade? Não. Como assim? Não pode sair pelado pela rua. Nós temos leis na nossa condição civil que proíbem pessoas. É o atentado ao pudor. Você não pode sair por aí pelado. Quem criou essa lei? Né? Foram os governantes e a maior parte deles com certeza não é cristão. E a nossa propriedade, a nossa sociedade protege as pessoas e protege a si mesmo de cenas de nudez. É interessante, não é? É claro que existem aqueles que pensam o contrário, diz o Steve Turner. Alguns seguidores da Bíblia, inclusive, eles citam um grupo chamado Adamitas, de Adão, Adamitas, que existiu entre o segundo e o quarto século, que defendiam a nudez. E esse grupo pensava assim que devia ficar pelado, todo mundo pelado, porque a gente vai voltar à inocência do Éden. Não é por aí. E há também, obviamente, cita o autor, uma campanha a favor da nudez. Ao mesmo tempo que a sociedade, não é por aí, há uma campanha, aí ele vai para o outro lado, não é? Que é promovida por produtores, por fotógrafos, de conteúdo que exaltam a nudez. A gente deve se lembrar fácil comigo aqui, de algumas coisas feitas por fotógrafos muito famosos, que assim juntam muitas pessoas nuas no meio da rua e fotografa isso. Já viu? Já vi várias vezes. O Steve Turner fala alguma coisa sobre isso, mas nosso tempo não permitiu que eu pegasse isso e trouxesse para você como informação. Fotógrafos que fazem campanha para fotografar o pessoal pelado na rua. Não é? Então, eles pensam ao fazerem isso, ao promoverem a nudez, que essa vergonha que o homem tem em ficar nu é uma invenção social. Esses que propagam isso, né? Que é produto, inclusive, da teologia cristã, que dominou a cabeça das pessoas durante tantos séculos e que é preciso se libertar disso. Então, alguns repudiam, outros abraçam a nudez, essa coisa da exposição do corpo. Bom, o paradoxo desse pensamento é que ao nos expormos, nos despirmos em público, diz o autor, nós perdemos a nossa identidade. É ao contrário, nós não ganhamos identidade, nós perdemos a identidade. E aí ele lembra, por exemplo, o fato de que os nazistas, quando iam levar os judeus para as câmeras de gás, o que é que eles faziam? Tiravam a roupa deles. Você vai encontrar na internet aí várias e várias fotos. Por quê? Porque é um instrumento de humilhação. Tirar a roupa de alguém contra a sua vontade é frequentemente algo degradante. Não é aceitável. A nudez dessa forma, assim, ela não é aceitável. Por isso que a gente tem que pensar na roupa que a gente veste. Esse é o caminho traçado pelo autor aqui, não é? E aí, ele traz uma frase do C.S. Lewis, que diz o seguinte: a nudez enfatiza a humanidade comum e ameniza o que é individual. Dessa forma, somos mais nós mesmos quando estamos vestidos. Ele diz que a nudez enfatiza a humanidade comum, aquela mais básica, e ameniza a individualidade.
sendo que vestidos nós somos nós mesmos. É o que o C.S. Lewis comenta. Bacana, gente? Esse foi o nosso papo de hoje. Parte do capítulo 7 aqui do livro Engolidos pela Cultura Pop, gentilmente cedido a nós pela editora Ultimato. Mando um abraço para todo mundo lá e espero que essa tenha sido uma conversa edificante para todos nós. Sexta-feira a gente continua esse papo aqui. Bora lá!